Provérbios, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esse é o texto da palavra de Deus para nossa reflexão nessa noite. Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. E o tema da nossa reflexão é: Filho meu, cuidado com a arrogância. Filho meu, cuidado com a arrogância. Você vai lembrar, depois da gente tratar da ganância, depois da gente tratar da ignorância, hoje é dia da gente tratar da arrogância. Filho meu, cuidado com a arrogância. Eu vou começar introduzindo a nossa palavra, falando primeiro da estrutura desse texto e depois da mensagem, do conteúdo desse texto para a nossa reflexão hoje à noite. Então, a primeira coisa que eu quero mencionar para você, que é muito importante, você vai perceber que o termo que nós temos destacado para dar tema à nossa série de estudos e também para dar tema a cada estudo de maneira específica, aparece duas vezes aqui no texto. É a expressão filho meu. Aparece no versículo 1 a expressão filho meu. E depois, mais uma vez, no verso 11, repete essa expressão filho meu, que nas traduções mais modernas inverte, falando meu filho, né? E aqui, numa tradução mais antiga, mais clássica, usa filho meu. Você sabe, nós já temos dito que essa expressão filho meu se refere ou a um pai que está instruindo um filho para a vida, ou a um mestre que está instruindo um discípulo para o mundo, tá certo? Então, um pai que está instruindo seu filho para ele ser lançado na vida, nos desafios da vida, né? Ou um mestre que está instruindo seu pupilo em relação ao mundo, em relação àquilo que ele vai ter que deparar quando ele sair para pôr em prática o que ele aprendeu. Então, esse pai ou esse mestre se dirige a esse filho, ou esse discípulo, usando esse termo, filho meu, filho meu. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa nossa palavra introdutória, em relação à estrutura desse texto, eu acho interessante você notar que esse trecho que nós lemos compõe-se de 12 versículos. 12 versículos. E esses 12 versículos se dividem em 6 blocos de 2 versículos, né? 6 pequenos blocos, cada um deles com 2 versículos. Então, o verso 1 e o verso 2 formam o primeiro bloquinho, né? O verso 3 e 4 o segundo, o 5 e o 6 e assim por diante até o 12, tá certo? E o que você vai observar quando você lê esses 12 versículos de Provérbios capítulo 3, do 1 ao 12, né? E você vai observando de 2 a 2, você vai observar que ele tem uma estrutura própria. A primeira parte geralmente vem uma recomendação e a segunda parte vem uma implicação.
Então você vai ver o verso 1 faz uma recomendação, o verso 2 é a implicação daquilo que foi recomendado. O verso 3 é outra recomendação. O verso 4 é a implicação. E assim por diante, até chegar no versículo de número 12. Então essa estrutura, é importante a gente observar isso, né? O filho meu aparece 2 vezes, essa estrutura de 2 a 2 versículos, né? Com uma recomendação seguida de uma implicação daquilo que foi recomendado. Mas para o nosso compartilhar aqui, para não ficar tão extenso, falar 6 bloquinhos, nós vamos dividir de maneira diferente, para ficar mais didático. Então nós vamos dividir em 3 blocos de 4, tá certo? Então o que significa? Nós vamos pegar do verso 1 ao 4, primeiro bloquinho nosso, depois do 5 ao 8, segundo bloco nosso, e depois, para encerrar, do 9 até o versículo 12, tá certo? E aqui, qual é a relação disso tudo com o tema? Filho meu, cuidado com a arrogância. Há pelo menos 3 frases aqui no texto que é a base para nós partirmos, é o pressuposto para nós propormos esse tema. O versículo de número 5 diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento, tá? Não te estribes no teu próprio entendimento. Segunda frase, verso de número 6, né? Verso de número 7, desculpe. Não seja sábio aos teus próprios olhos. E depois, versículo de número 11, não rejeites a disciplina do Senhor. Você percebeu? Essas 3 frases, né? Elas começam tudo no negativo, com a palavra não, e elas dão ideia para a gente, ou apontam para uma dimensão, né, que sinaliza claramente uma postura, uma atitude, uma condição de arrogância. Quando o texto diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, né? Não pense que o seu entendimento por si só e tão somente é suficiente, né? Como se só o seu entendimento por si só bastasse, né? Isso significa o meu entendimento independente de Deus. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Segundo, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não caia na armadilha de achar que a sua sabedoria por si mesmo é suficiente. Por si mesmo basta a sua sabedoria independente de Deus. Não, isso é loucura, isso é estupidez, isso é estultícia, não é? Isso é arrogância. Então, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não pense que o seu entendimento independente de Deus é suficiente. Não, não é. Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque isso também é arrogância. Não pense que ser sábio a despeito, alheio ou separado de Deus é possível. Não, não é, porque a sabedoria do homem é loucura diante de Deus, diz a palavra do Senhor. E, para terminar, né, fazendo relação com essa proposta do tema arrogância, com a proposta do tema arrogância, vem o verso 11. Não rejeites a disciplina do Senhor. Alguém que rejeita a disciplina do Senhor está mostrando uma postura de arrogância, né, de presunção, está completamente errado, né? Isto é loucura, você está na contramão da vontade de Deus. Então, partindo dessas 3 frases, nós temos um pressuposto para tratar a respeito da arrogância. Filho meu, cuidado com a arrogância. Filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. Filho meu, não seja sábio aos teus próprios olhos. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, porque isso é sinal de altivez, isso é sinal, né, de presunção, isso é sinal de soberba, isso é sinal de prepotência. Resumindo, isso é sinal de arrogância. Então, filho meu, cuidado com a arrogância. Então, amados, como é que a gente trata com isso, à luz do texto bíblico? Né? Já que estas frases apontam para uma postura de arrogância, e isso é o que a palavra de Deus está nos advertindo para que nós não andemos neste caminho. Qual é o remédio, quais são os princípios que nós extraímos desse texto para que a gente possa andar num caminho de saúde e de sabedoria de acordo com a palavra de Deus em relação à arrogância. Então eu queria colocar aqui 3 princípios, cada um deles baseado em 4 versículos
ao longo do texto, tá bom? Então, o primeiro deles, o primeiro princípio que nós vamos destacar é: pratique as verdades ensinadas e cultive as virtudes conhecidas. Vou repetir. Pratique as verdades ensinadas e cultive as virtudes conhecidas. De onde é que você tirou isso, pastor? Está aqui no versículo de número 1 e no versículo de número 3. O versículo de número 1 nos fala das verdades ensinadas. E o versículo 3, o 1 fala das verdades e o versículo 3 das virtudes conhecidas. Observa comigo. O texto diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Palavras ensinos pode ser preceitos. A palavra pode ser também instrução, que é usada a palavra Torá para a lei de Moisés, né? Mas aqui ele não está se referindo especificamente à lei de Moisés. Mas observe, não te esqueça dos meus ensinos. Paralelo a isso ele diz: o teu coração guarda os meus mandamentos. Ora, os ensinos e os mandamentos falam das verdades que o pai ou que o mestre está ensinando ao filho ou ao discípulo. E você percebe esse paralelo entre não te esqueças e guarde no coração. Ele está enfatizando, ele está dando ênfase na importância de se praticar ou de se viver as verdades ensinadas. Então há um paralelo entre não te esqueças e guarde no coração, né? E também há um paralelo entre meus ensinos e meus mandamentos. Ou seja, pratique, viva as verdades ensinadas. Mas mais do que isso, verso 3, não é apenas viva as verdades ensinadas, cultive as virtudes conhecidas. Ele vai citar, verso 3, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ele cita duas virtudes, a benignidade, que pode ser traduzida por misericórdia ou amor leal, e aqui também a fidelidade. Então ele menciona essas duas virtudes e diz que elas não te abandonem, que elas sejam as tuas companheiras, né? Que elas te acompanhem hoje e sempre ao longo da tua vida. Quais as virtudes? Benignidade e fidelidade. E ele usa uma expressão linda, aqui ele diz: atas a teu pescoço. Carrega a benignidade e a fidelidade como se fosse um colar, como se fosse um ornamento no teu pescoço. Não só para te embelezar, mas para ser um lembrete, para você nunca se esquecer da benignidade e da fidelidade. Ata o teu pescoço, né? Escreve-as na tábua do teu coração. Olha que coisa linda. É algo que deve te marcar para o lado de fora, mas que deve ser também uma marca para o lado de dentro. É algo que você carrega pendurado ao pescoço, ou seja, algo que te lembra, que adorna o teu pescoço e que te lembra daquilo que não deve ser esquecido, mas que também ganha dimensões de interioridade, que tem que ser escrito nas tábuas do coração, que deve ser escrito na tábua do coração. Porque a lei do Senhor foi escrita numa tábua de pedra, não é verdade? As tábuas de pedra lá que Moisés recebeu das mãos do Senhor, tá bom? Mas aqui é para ser escrito não na tábua de pedra, é para ser escrito na tábua do coração. Olha que coisa linda. Então, qual é o princípio para que nós, como filhos que estamos atentos à palavra do Senhor, temos cuidado com a arrogância? O princípio está aqui no verso 1 e no verso 3. Qual é o princípio? Pratique as verdades ensinadas e cultive as virtudes conhecidas. Você deve praticar, viver as verdades ensinadas, aquilo que ele chama de ensinos e mandamentos, e deve cultivar as virtudes conhecidas. Aqui as virtudes são benignidade e fidelidade, que deve ser atada ao pescoço e que deve ser escrita na tábua do coração. Gente, que coisa linda, que coisa extraordinária. É assim que o livro de Provérbios nos ensina a dar resposta, né, a esse perigo que nos ronda, que é o perigo da arrogância. Como é que nós confrontamos a arrogância a partir do ensino da palavra de Deus? Nós vivendo e praticando as verdades ensinadas, os ensinos, os preceitos, a instrução, os mandamentos do Senhor. Nós guardamos, nós praticamos, nós vivemos as verdades ensinadas e nós cultivamos as virtudes conhecidas. E duas delas estão marcadas de maneira muito específica para nós: a benignidade e a fidelidade. E o que é surpreendente, o texto vai nos dizer que
toda vez que a gente recebe uma recomendação, há uma implicação, ou na verdade há uma recompensa associada com isso. No final, o verso 2 e o verso 4 são as recompensas ou as implicações de quem pratica as verdades ensinadas e para quem cultiva as virtudes conhecidas. Olha só que lindo. O texto diz, verso 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Verso 4, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha que coisa surpreendente. Cada uma dessas recomendações vem acompanhada de uma implicação ou de uma recompensa. É por isso que o verso 2, acompanhando o verso 1, diz para a gente, olha, eles aumentarão os teus, esse ensino e esse mandamento, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E o verso 4 diz, essa benignidade, essa fidelidade, quando você amarrar no pescoço, quando você escrever na tábua do coração, o que vai acontecer? Você vai achar graça, boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Que coisa especial! E o que isso significa? Significa exatamente o seguinte, quem pratica as verdades ensinadas e cultiva as virtudes conhecidas, vai experimentar plena vida. Vai experimentar vida plena, melhor dizendo. Vai experimentar vida plena, como está dito no Novo Testamento, vida e vida com abundância, sem se tornar arrogante. Isso é o mais especial. Você e eu vamos poder experimentar vida plena, aquilo que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e sem se tornar arrogante. Isso é maravilhoso, isso é especial. Né? E o nosso desejo, a nossa oração é que Deus permita que esse princípio faça parte da minha vida e da tua vida em nome do Senhor Jesus. Porque sabemos que o nosso coração é enganoso, nosso coração é desesperadamente corrupto, nós estamos sujeitos e suscetíveis não só ao perigo da ganância, não só à sutileza da ignorância, mas nós estamos sujeitos também ao perigo e à sutileza da arrogância. E aí que entra essa palavra do Senhor para nós como algo fundamental, né? Olha, pratique as verdades ensinadas, né? Pratique as verdades ensinadas e cultive as virtudes conhecidas. E assim você pode ter certeza que eu e você vamos desfrutar de vida plena, vida abundante da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus. E vamos desfrutar essa vida sem nos tornar arrogantes. Isso é importante destacar porque muita gente está no afã de desfrutar a vida, né? No afã de viver a plenitude da vida, sem praticar as verdades ensinadas e sem cultivar as virtudes conhecidas, nesse afã de praticar a vida sem guardar esse princípio, se torna arrogante, se torna petulante, se torna uma pessoa presunçosa, soberba, que age com truculência, com violência, que age de uma maneira que não combina com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo e com o Filho de Deus. E isso não é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é que nós experimentemos de fato e de verdade vida plena, como está descrito na palavra poética aqui, né, do Provérbios, né? Deus vai nos dar longevidade, Deus vai nos dar a prosperidade, Deus vai nos dar também a saciedade, como está dito aqui, né? A satisfação de ter a compreensão diante de Deus e diante dos homens. O que é isso? Em palavras do Novo Testamento, vida e vida com abundância. É isso que Deus tem para nós. Que Deus permita que você e eu possamos viver isso, testemunhar. Né? Não é ausência de problema, não é ausência de luta, não é ausência de dificuldade, não é ausência de tribulação, não é não ter problema financeiro ou profissional, ou mesmo relacional, ou até um luto. Não, é apesar de todas essas vicissitudes, né? Apesar de termos que lidar com as contingências da nossa existência, nós vamos ter vida e vida com abundância. Vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo, que estava na cadeia e mandava um recado para os irmãos que estavam do lado de fora: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então que Deus permita que isso aconteça conosco, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Segundo princípio que eu queria destacar está a partir do versículo 5 até o versículo de número 8, o nosso segundo bloco.
coloque Deus em primeiro lugar e se coloque a si mesmo no seu devido lugar. Olha que coisa impressionante. Esse é o princípio para podermos lidar com a arrogância, para não sucumbirmos à sutileza da arrogância. Coloque Deus em primeiro lugar e se coloque a si mesmo no seu devido lugar. Onde é que está isso? O verso 5 nos mostra, verso 5 a 8. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. O texto diz, confia no Senhor, reconhece o Senhor, teme ao Senhor. Olha que coisa surpreendente. O verso 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. O verso 6 diz, reconhece-o, ou seja, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E depois, no final do verso 7 diz, teme ao Senhor. Ora, o sábio de Provérbios usa esses três termos diferentes, cada um deles dirigidos e ligados com o Senhor. Ou seja, confie no Senhor de todo o teu coração, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e teme o Senhor. Olha, é isso que significa colocar o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Esta é a maneira como a sabedoria de Provérbios nos dá instrução para lidarmos com a sutileza da arrogância. Quando é que nós não vamos ceder terreno para a arrogância na nossa vida? É quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar, confiando no Senhor, reconhecendo o Senhor, temendo o Senhor. E a palavra reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é interessante. Reconhecer significa conheça o Senhor e mantenha intimidade com o Senhor. Para que os seus caminhos significa nossas condutas, nosso estilo de vida, né? O nosso dia a dia, as escolhas, né? As prioridades, sejam todas e cada uma delas dirigidas pelo nosso confiar no Senhor, pelo nosso conhecer e manter comunhão com o Senhor, pelo nosso temor, pela nossa reverência, pelo nosso respeito amoroso para com o Senhor. Então é assim que nós confrontamos e vencemos, né, a sutileza da arrogância, né, que ronda o nosso coração e que quer se assenhorar de nós e da nossa vida. Então, a primeira questão é coloque Deus em primeiro lugar e se coloque a si mesmo no seu devido lugar. É assim. O texto diz, o verso 5, a parte B diz, não te estribes no teu próprio entendimento, tá? E verso de número 6 diz assim também, verso 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Né? Não te estribes no teu próprio entendimento e não seja sábio aos teus próprios olhos. Ok? Então o que isso significa? Né? E se coloque a si mesmo no seu devido lugar. Nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós colocamos a nós mesmos no nosso devido lugar. Nós somos pecadores, nós somos criaturas, nós somos mortais e como diz a linguagem metafórica da Escritura, nós somos pequenos, nós somos pó e nós somos cinza. Abraão, quando vai falar a Deus e interceder em relação àquilo que Deus tinha decidido de destruir Sodoma e Gomorra, e ele no afã de interceder pela vida do seu sobrinho Ló, ele se dirige a Deus e faz a sua intercessão pedindo para Deus, né, se Deus pouparia, se houvesse ali 40, se houvesse 30, 20, 10, e então ele diz, eu que sou pó e cinza. Olha só a maneira como Abraão se coloca diante de Deus. Eu que sou pó e cinza. É assim que nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que somos criaturas, que somos mortais, que somos falíveis e na linguagem metafórica da Escritura, nós somos pó e cinza. É assim que nós nos colocamos no nosso lugar. Então, o princípio que o sábio de Provérbios nos ensina para confrontar e para vencer e superar a sutileza da arrogância é exatamente esse. Coloque o Senhor em primeiro lugar e coloque-se a si mesmo no seu devido lugar. O texto diz, não te estribes no teu próprio entendimento, né? E não seja sábio aos teus próprios olhos. Porque quando a gente se estriba no nosso próprio entendimento, no sentido de estar independente de Deus,
e quando a gente se acha sábio aos nossos próprios olhos, alheio à sabedoria de Deus, isso é um sinal claro e desastroso, né? E desastroso de altivez, de prepotência, de presunção, de soberba e de arrogância. E o que precede a arrogância? É a queda, né? A queda. A altivez precede a queda. Enquanto nós somos arrogantes, o que vem em sequência é queda. Então, eu não sei se você sabe, se você já ouviu essa charada bíblica, né, que marcou a minha adolescência, nunca mais me esqueci, e eu gostaria de associar ela com o que nós estamos falando aqui exatamente agora. Qual é o animal do Antigo Testamento que não nasceu, não morreu e viveu por um período de tempo? Será que você sabe? Qual é o animal do Antigo Testamento que não nasceu, não morreu e viveu por um período de tempo? Então, eu vou encurtar porque nós não podemos esperar para que você responda. Mas muita gente acha que é a serpente do Jardim do Éden. Não, não é. Muita gente acha que a mula de Balaão. Também não é. Muitos acham que é o peixe que tragou, engoliu Jonas. Não, também não é. O animal do Antigo Testamento que não nasceu, que não morreu, mas viveu por um período de tempo, é o rei Nabucodonosor. Você vai ler lá Daniel, você vai descobrir exatamente. Porque ele foi tomado por uma doença chamada licantropia. Por quê? Como um juízo de Deus sobre ele, por causa da sua altivez, por causa da sua presunção, da sua prepotência, né? da sua soberba e da sua arrogância. Deus o sentenciou a ficar por um tempo como um animal, comendo grama. E o texto, na linguagem de Daniel, diz que ele passou 7 tempos como um animal, tomado por essa enfermidade chamada licantropia, e ele foi comer grama como um animal por causa da sua arrogância, né, da sua presunção, da sua prepotência. Então, como é que o sábio de Provérbios nos ensina a lidar com isso? Coloque Deus em primeiro lugar e se coloque a si mesmo no seu devido lugar. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que significa? Conheça o Senhor e mantenha e cultive em comunhão com esse Senhor, para que Ele conduza você na sua vida, nas suas decisões. E teme ao Senhor, referencie o Senhor com amor cheio de alegria, né, e de entusiasmo. E coloque-se no seu devido lugar. Não te estribes no teu próprio entendimento, alheio ao Senhor. E também não se ache sábio aos teus próprios olhos, a parte da sabedoria, da graça e da misericórdia do Senhor. E sabe o que acontece? Quando esse princípio é cultivado por nós, ou é praticado por nós, também há uma implicação, uma recompensa. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e nos colocamos a nós mesmos no nosso devido lugar, você e eu vamos alcançar senso de propósito e realização. Senso de propósito e de realização sem nos tornar arrogante. Porque você sabe, tem muita gente buscando senso de propósito e realização na sua vida sem colocar Deus em primeiro lugar e sem se colocar a si mesmo no seu devido lugar. Então, quando alguém faz isso, tenta encontrar senso de propósito e realização sem colocar Deus em primeiro lugar, sem colocar a si mesmo no devido lugar, vai se tornar arrogante. Porque essa é uma tendência do coração humano pecaminoso. Então, quando é que nós podemos encontrar senso de realização e de propósito sem nos tornar arrogantes? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nos colocamos a nós mesmos no nosso devido lugar. E onde é que está isso no texto? Que a gente vai encontrar senso de propósito e realização. No final do versículo de número 5, né? Versículo de número 5, ele diz assim, versículo 6, Ele endireitará as tuas veredas. E o verso de número 7, final, diz, verso 8, Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha que coisa linda. Ele endireitará as tuas veredas. Você vai ter senso de propósito nessa tua vida. Não vai ficar perdido, como quem não sabe para onde está indo. Né? Você vai ter senso de propósito na tua vida. Porque Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar os teus caminhos. Em outras palavras, Ele vai tirar os obstáculos, os impedimentos, para que você trilhe o caminho que Ele mesmo quer e preparou para que eu e você trilhemos.
o caminho segundo a vontade dele, para a glória dele, para o louvor do nome dele, para a bênção na nossa vida. Ele endireitará o teu caminho. Ele vai remover os obstáculos, aqueles obstáculos que poderiam nos pôr a perder, né? Deus vai remover, Ele vai endireitar os caminhos, para que eu e você andemos de tal maneira que ganhemos senso de propósito e também senso de realização. O verso 8 diz assim: isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Uma versão diz saúde para o teu umbigo, porque o umbigo é aquilo que liga você com a sua mãe e depois quando você corta, dá a você senso de autonomia, de independência. E é ali que está a ligação da vida, né? Da ligação sua com a sua mãe. Então vai ser saúde para o teu corpo e vai ser também vigor para os teus ossos, refrigério para os teus ossos. Olha que coisa surpreendente, o corpo falando da parte externa e os ossos de toda a sua parte interna. Ou seja, aquilo que vai dar verdadeiro senso, não só de propósito, mas de realização. Alguém que tem saúde no corpo e vigor nos ossos é alguém realizado. Alguém realizado, né? Alguém que está na plenitude daquilo que é vida, né? Daquilo que pode ser desfrutado. Saúde no corpo e vigor nos ossos. Então, o Senhor vai permitir, né, pela sua graça, pela sua misericórdia, que nós tenhamos senso de propósito e senso de realização na nossa vida. E o que é que nós mais buscamos? O que é que as pessoas querem? É encontrar um propósito, um senso que norteie a sua caminhada, a sua vida, não é? E que nisso, enquanto caminham nesse propósito, encontrem realização. Porque tem tanta gente estabelecendo propósitos, metas, objetivos para si. E essas metas e propósitos e objetivos, muitas vezes são alcançados, são cumpridos, mas essas pessoas não alcançam realização. Elas nunca chegam a um ponto de encontrar satisfação, né? Contentamento. E é isso que Deus há de nos dar. É isso que o Senhor dá para aqueles que colocam a Ele em primeiro lugar e se colocam a si mesmos no seu devido lugar. Ele dá senso de propósito na vida e senso de realização, né? Ele não só apara o caminho para que nós trilhemos o caminho da sua vontade, mas enquanto nós trilhamos, nós sabemos para onde estamos indo. O apóstolo Paulo diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um propósito, nós temos um norte muito definido. A nossa vida é do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós vivemos para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então nós sabemos, nós temos um propósito, é glorificar a Deus na nossa vida, seja trabalhando, seja no lazer, seja no culto. Onde quer que nós estejamos, nós temos um senso muito claro de propósito. E Deus apara as arestas desse caminho, aquelas que Ele entende que se fazem necessárias serem aparadas, para que nós trilhemos esse caminho e encontremos o senso de propósito e também o senso de realização, né? Mesmo em meio a momentos difíceis, contraditórios, né, conturbados, nós temos senso de propósito e de realização na nossa vida, porque colocamos o Senhor em primeiro lugar e porque colocamos-nos a nós mesmos no nosso devido lugar, né? Como diz o texto que acabamos de ler. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, o que significa? Confiar no Senhor, reconhecer o Senhor, temer ao Senhor, não nos estribar no nosso próprio entendimento e não nos achar sábio aos nossos próprios olhos. Isso vai ser, Deus vai endireitar o nosso caminho, Deus vai trazer saúde para o nosso corpo, vigor ou refrigério para os nossos ossos. Ou seja, Ele vai nos dar senso de propósito e senso de realização. Que Deus permita que nós possamos desfrutar desse senso de propósito e de realização sem nos tornar arrogantes, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos olhando e estamos obedecendo a palavra do Senhor. Que seja assim na minha vida e na tua vida, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Terceiro e último princípio que eu quero colocar: filho meu, cuidado com a arrogância. Cuidado com a arrogância. Qual é o princípio final? Está do verso 9 ao 12. Contribua com generosidade
e valorize a disciplina. É o que está dito no texto, verso 9 e verso 11. Contribua com generosidade e valorize a disciplina. O verso 9 de Provérbios 3 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Esta é a instrução, essa é a recomendação. Honra o Senhor com as primícias, com os teus bens e com as primícias da tua renda. E o verso 11, valorize a disciplina. Está dito aí, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Dá valor à disciplina do Senhor. Olha só que coisa surpreendente esse princípio, né, de contribuir com generosidade, de valorizar a disciplina. Isso é muito especial, é sinal de sabedoria. É sinal de sabedoria. Quem honra ao Senhor. Então, o povo de Israel no Antigo Testamento já havia para eles estabelecido como parte do culto, da vida cultica de Israel, o separar os dízimos e as primícias ao Senhor. Não é? Então eles sabiam disso. Honrar ao Senhor com seus bens e também com as primícias, tá, de tudo aquilo que Deus lhes abençoava. É uma maneira de tratar com os enganos do nosso coração. Alguém que é tomado pela arrogância, alguém que é tomado pela presunção, pela soberba, pela altivez, não vai em nenhum momento acolher essa recomendação. Não vai querer honrar o Senhor com seus bens, né? Não vai querer honrar o Senhor com as primícias da sua renda. Pelo contrário, né? Ele vai se achar senhor de si e de tudo aquilo que possui. Mas nós que somos povo de Deus, nós temos plena consciência que nós não somos dono, nós somos mordomos. Existe uma grande diferença em ser dono daquilo que está colocado às nossas mãos e ser mordomo daquilo que nos foi confiado. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos daquilo que pertence ao Senhor, né? Até a nossa vida é do Senhor. A palavra de Deus, na boca do apóstolo Paulo em Romanos, diz: quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Então, se nós somos do Senhor, quanto mais aquilo que o Senhor nos concedeu a graça de administrar. Então, é muito especial que nós temos esta graça de agir com esta sabedoria que nos é passada no livro de Provérbios. Honra ao Senhor com os teus bens, com a tua casa, com o teu carro, com o teu dinheiro, né? Com a tua posição, né? Com as oportunidades, com os recursos que Deus colocou aos teus cuidados. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, com o melhor que você tem. Você não vai separar para Deus o resto, a sobra. Não, você vai dar o melhor para Deus. Você vai dar. E quando eu estou dizendo dar para Deus, não estou dizendo apenas e tão somente o dízimo ou a oferta, aquilo que nós levamos na igreja. Mas honrar o Senhor significa usar o meu carro para promover, às vezes, o socorro, para promover uma carona, para abençoar uma pessoa, usar a minha casa para acolher alguém. Enfim, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, honrar a Deus, com tudo que eu tenho, com os meus bens e também com as primícias da minha renda. Para eles era levar para o templo, para o sustento dos sacerdotes, dos levitas, mas para nós ganha dimensão de salto quântico, na verdade, porque a palavra de Deus diz que a generosidade deve ser a marca do discípulo de Jesus. A palavra de Deus no Evangelho diz que se a nossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e dos fariseus, não adiantou nada, porque a marca do discípulo de Jesus é a generosidade. Nós temos que ir sempre além. Então, por isso o princípio aqui é contribua com generosidade, para honrar a Deus. Tudo que você for fazer, faça o melhor e faça com generosidade, faça com liberalidade, faça como as igrejas da Macedônia, que está descrita lá em 2 Coríntios capítulo 8. Elas, da sua pobreza, da sua dificuldade, elas pediram a Paulo, rogaram a Paulo a oportunidade de participar da oferta para socorrer os santos em Jerusalém. E eles fizeram isso para além daquilo que podiam.
né? Olha só que coisa, essa é a referência para nós. As igrejas da Macedônia, lá em 2 Coríntios capítulo 8, no começo, nos primeiros versículos, do 1 até o 8 mais ou menos, leia lá para você ver. Que referência extraordinária, de honrar a Deus, né, com seus bens e com a primícia das suas rendas, da sua colheita, dos seus bens e da sua renda. Né? Como é que a gente vê isso sendo aplicado lá no Novo Testamento? Por exemplo, nas igrejas da Macedônia. Então, esse é o conselho, é o princípio, né? Contribua com generosidade e valorize a disciplina. Uma coisa que o arrogante jamais vai querer, né? Contribuir com generosidade e também não vai querer valorizar a disciplina. O texto diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Pelo contrário, se o Senhor te repreende, se o Senhor te disciplina, se o Senhor confronta a mim e a você, se o Senhor, né, chama-nos a um tete a tete, nós devemos valorizar isso. Valorizar isso. Porque isso é sinal de coisas especiais que Deus está tratando conosco, que Deus está cuidando de nós, que Deus está se importando conosco. A nossa preocupação seria se Deus nos deixasse entregue a nós mesmos. Se Deus nos deixar entregue a nós mesmos, aí sim é uma situação de preocupação. Se Deus não nos disciplinar, se Deus não nos confrontar, se Deus não nos chamar para um tete a tete, então aí é uma situação de grande preocupação. Porque a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que Deus repreende e disciplina quem Ele ama, corrige a quem Ele quer bem. Olha só que coisa surpreendente. Então, é por isso que é sinal de grande sabedoria contribuir com generosidade e valorizar a disciplina, como está dito aqui. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E também não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades com a sua repreensão. Por isso esse princípio é tão importante para a gente confrontar a arrogância, que fica cirandando, tentando tomar conta da nossa vida. Quando nós agimos com generosidade, quando nós valorizamos a disciplina, nós matamos a possibilidade da arrogância se assenhorar do nosso coração e da nossa vida. E aí, amados, há também uma implicação, ou uma recompensa para quem pratica o princípio de contribuir com generosidade e de valorizar a disciplina. Qual é a recompensa? A recompensa é: você vai experimentar abundância e crescimento. Vamos experimentar abundância e crescimento. O verso de número 10 diz: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa especial. Você ser generoso não vai onerar, pelo contrário, vai superabundar. Deus promete trazer abundância para quem é generoso. Nunca vai faltar. Aquele que lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. É isso que diz o livro de Eclesiastes. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu o acharás. Reparta com 7 até com 8, porque você não sabe o que vem pela frente. É isso que diz lá o livro de Eclesiastes. Olha que coisa surpreendente. Ou seja, haja com generosidade, reparta mesmo. Reparta, não segura, não fecha a mão, não fica retendo, porque quanto mais você vai sendo generoso, mais Deus vai derramando da sua graça, da sua abundância sobre a sua vida. Você não vai poder jamais superar Deus em generosidade. Então, quanto mais generoso você for, mais vai se encher a tua vida, segundo os propósitos de Deus, segundo a vontade do Senhor, para a glória dEle, para a bênção na tua vida, para a bênção na vida das outras pessoas. Você vai abundar. Vai abundar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua renda, não por troca, não por barganha com Deus, mas por causa do princípio da palavra. Então ele diz: honra o Senhor com as primícias, com os teus bens, com as primícias, e encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós somos prova disso, nós somos evidência clara disso. Nós que aprendemos desde pequeno a ser fiel no dízimo, na oferta, a sermos generosos com as pessoas, nós aprendemos o quanto Deus pode nos surpreender com generosidade, com abastança, com abundância. Não por barganha, não por troca, mas por causa da fidelidade do Senhor e por causa de estarmos praticando o princípio da palavra. E também nós vamos experimentar abundância e crescimento. O verso de número 12 fala de um crescimento que não é numérico, que não é quantitativo, qualitativo,
né? Não é mensurável no sentido material, mas ele diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai que dá ao filho a quem quer bem, certo? Quando nós somos disciplinados, nós crescemos, nós amadurecemos, nós deixamos de ser criança, nós deixamos de ter atitudes infantis, nós deixamos de ser levados por vento de doutrina, nós ganhamos consistência de gente madura, de gente que cresceu, de gente que aprendeu. Por quê? Porque Deus nos disciplinou, porque Deus nos confrontou, porque Deus nos corrigiu. E então nós crescemos, nós amadurecemos, nós ganhamos consistência, nós deixamos de ser meninos e meninas e passamos a ser homens e mulheres de Deus. Como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, né? Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas quando passei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. E você vai lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo 2 Timóteo, no capítulo 3, falando para Timóteo, ele diz que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aquela palavra que corrige, repreende a gente, né? Ela nos faz aptos, né? Nos faz maduros, perfeito no sentido de maduro, de crescido, de amadurecido, para boa obra. Então observe que coisa, quando nós praticamos o princípio, né, de contribuir com generosidade, de valorizar a disciplina, nós crescemos, nós experimentamos abundância e crescimento. Abundância na dimensão material, né, do suprimento que Deus pode nos dar, como ele diz pela boca de Paulo em Filipenses, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Por quê? Porque Deus derrama de maneira generosa, abundante sobre nós. Mas também não só no sentido material, mas no sentido existencial. Nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos de fato homens e mulheres de Deus. Nós deixamos as meninices, as criancices, nós deixamos as birras, nós deixamos os mimimis, né? Nós deixamos de ser casquinha de ferida, como diz o nosso irmão Márcio, qualquer coisa que encosta já sangra. Não, nós criamos consistências de homens e mulheres de Deus. Nós deixamos de ser, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, eu não pude falar com vocês como espirituais, tive que falar com vocês como carnais, como criança em Cristo. Eu tenho que dar leite para vocês beber. Não, nós já conseguimos a partir dali a comer alimento sólido, porque não somos mais crianças. Por quê? Porque o nosso pai disciplinou, nosso pai corrigiu, nosso pai nos confrontou e nós valorizamos a correção, a disciplina, a repreensão do Senhor na nossa vida e nós crescemos. Ou seja, a gente valorizou porque a disciplina do Senhor significa que Deus nos ama, significa que nós somos filhos legítimos de Deus, significa que nós estamos tomando participação na santidade de Deus, significa que nós vamos ser frutíferos para a glória de Deus. Onde é que está isso? Está lá em Hebreus capítulo 12, do verso 5 até o versículo de número 11, mais ou menos, 12, 13. Né? Está dito essas coisas. Por isso, amados, esse princípio é tão importante na nossa vida. Então, filho meu, cuidado com a arrogância. Cuidado com a arrogância. Por quê? Porque quem quer, olha só que interessante, que coisa surpreendente. Quem quer desfrutar vida plena, sem praticar as verdades ensinadas e cultivar as virtudes conhecidas, vai cair na arrogância. Quem quer encontrar senso de propósito e senso de realização, sem colocar Deus em primeiro lugar e se colocar a si mesmo no seu devido lugar, vai se tornar arrogante. Quem quer experimentar abundância e crescimento, sem contribuir com generosidade e valorizar a disciplina, vai se tornar arrogante. Né? Então, filho meu, cuidado com a arrogância, né? Em nome de Jesus. E para que você não se torne vítima e escravo da arrogância, então guarde os princípios que eu vou repetir aqui para nós. Pratique as verdades ensinadas e cultive as virtudes conhecidas. Coloque Deus em primeiro lugar e se coloque a si mesmo no seu devido lugar. Contribua com generosidade e valorize a disciplina. A disciplina, certamente, tudo isso vai trazer os benefícios que nós lemos aqui e vai preservar você dessa armadilha terrível da arrogância. Que Deus nos abençoe por aquilo que nós lemos e compartilhamos da sua palavra.
Que assim seja, na minha vida e na tua vida, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Filho meu, cuidado com a arrogância. Aleluia!